Então, boa tarde, gente. Bem-vindos de volta, né? Como eu tinha dito antes, eu tive algum problema com o meu computador antigo e agora consegui resolver. Então, dando andamento às nossas aulas, a gente já viu o substantivo, já viu o adjetivo e agora a gente vai tratar do artigo, né? Qualquer coisa, vocês escrevam lá no portal do Classroom ou então pelas redes sociais e pelo próprio YouTube, que eu vou postar esse vídeo lá, beleza? Então, vamos lá, vamos começar. Então, conceito e classificação do artigo. Então, por definição, o artigo é a palavra que precede o substantivo, indicando-lhe gênero e número, ou seja, o gênero e o número da língua portuguesa, nunca vamos esquecer, feminino e masculino para o gênero, singular e plural para o número. Então, o artigo ele consegue dar essa definição para o substantivo que ele acompanha. Além disso, ele tem a função de especificar e generalizar o substantivo, ou seja, ele vai situar esse substantivo de forma direta, né? Ou de forma vaga, indiferente, que a gente vai ver direitinho a seguir. Então, o artigo ele vai se classificar em definido, quando ele indica um substantivo específico, e individualizando. Os artigos definidos no singular, OA, e no plural, os AS. Então, os artigos definidos são OA, os AS. Beleza? O exemplo. O aluno resolveu a questão. Então, eu tenho aqui o substantivo aluno, tenho o substantivo questão. Tenho essas duas palavras que acompanham estes substantivos. Eu tenho o artigo ou, o artigo definido, não é qualquer aluno, é o aluno dentro do contexto, né? Que ele resolve a questão, que não é qualquer questão, é a questão dentro do contexto da frase. Assim como eu disse, nós podemos fazer a flexão o passa para os alunos, verificando que o substantivo está no plural e no masculino, resolveram as questões, está no plural e no feminino, artigos definidos, beleza? Aqui não tem problema nenhum, não tem mistério algum, é fácil, é só prestar atenção, ok? O artigo ele vai ser definido quando ele pega esse substantivo e demonstra ele de modo vago, generalizante, ou seja, pode ser qualquer coisa dentro dessa mesma espécie aí que você está utilizando o artigo indefinido. Como está aqui, assinalar o ser qualquer entre outros da mesma espécie. Então pode ser qualquer coisa dentro de um conjunto de seres da mesma espécie. No singular, uma, ou no plural, uns, umas. Então os artigos indefinidos são uma, uns, umas. Beleza? No exemplo, um aluno do 6º ano resolveu uma questão do livro. Ou seja, no 6º ano eu tenho um aluno que pode ser qualquer um. Por isso eu estou utilizando o artigo indefinido um. Esse substantivo está sendo mostrado de modo vago, de forma generalizada. Pode ser qualquer pessoa, qualquer ser, qualquer aluno. Assim como o livro tem várias questões. Então pode ser uma questão do livro, qualquer uma delas. Não está especificando. Então, artigo indefinido. Aqui no segundo exemplo, só para demonstrar a variação, né, de número, uns alunos, pode ser qualquer um deles, plural, umas questões, pode ser qualquer uma delas, das questões do livro. Então, artigo indefinido aí no plural. Beleza? Ótimo. Propriedades do artigo. Então, o que seriam as propriedades do artigo? O artigo ele tem coisas, né, artimanhas próprias dele, coisas que o artigo é capaz de fazer com outras palavras. Então, verificamos aqui algumas delas.
A anteposição do artigo pode substantivar qualquer palavra, ou seja, palavras da língua portuguesa que não pertençam à classe do substantivo. A partir do momento que for colocado o artigo ali antes dela, naquela situação, aquela palavra passa a ser substantivo. Ou seja, ela foi substantivada pelo artigo que está antecedendo essa palavra. Segundo o nosso exemplo, vamos direto aos finalmente. Então, a palavra finalmente, a classe gramatical dela é advérbio, a classe original dela. Mas como eu tenho aqui um artigo presente nessa preposição aqui, aos, neste caso, a palavra finalmente é substantivo. Assim como triste palavra é um não. A palavra não, como nós sabemos, também é um advérbio. Mas pelo fato de eu ter esse artigo aqui antes dela, nessa situação, ela passa a ser substantivo. Ah, professor, isso é muito fácil. Mas digamos que fosse uma questão de prova e eu perguntasse lá quantos ou quais são os substantivos presentes nas frases abaixo. E aí, se o aluno não lembrar dessa propriedade do artigo, ele não vai contar essas duas palavras. Ele vai contar somente as palavras que para ele são, ou no caso, segundo a gramática, são realmente substantivos. E ele não vai se ligar nessa situação aqui, ou seja, erra a questão. Então, tome muito cuidado com as palavras substantivadas pelo artigo, ok? Beleza. O artigo evidencia o gênero e o número do substantivo, então ele vai te mostrar, ele vai colocar em evidência se a palavra é masculina ou feminina, ou se ela é ou está no singular ou no plural. Isso é bom pra caramba, porque dependendo da frase, ou se a palavra estiver isolada, o artigo não estiver lá para te auxiliar, você pode ter uma determinada dúvida para saber em que gênero a palavra está, ou qual gênero a palavra pertence. Exemplo: no almoço comi uma omelete. Digamos se eu colocasse lá somente omelete na prova ou numa tarefa e perguntasse para você qual é o gênero desse substantivo. Como o ser humano sabe que a omelete é feita do ovo, aí ele vai lá, o ovo, o omelete. Então, faz um omelete aí para mim, rapidão. Beleza, faz aí. Então, vai estar incorreto. Ele vai dizer o quê? Que omelete é do gênero masculino, mas está errado, porque omelete é do gênero feminino. A palavra omelete é feminina. Mas, como o artigo apareceu aqui, evidenciando esse gênero, então eu tenho certeza absoluta que a palavra omelete é do gênero feminino. Mesma coisa se fosse a palavra alface. E aí, é o alface ou a alface? Aí você comenta comigo depois e a gente vai resolver esse mistério. O outro exemplo, os atlas estão sobre a mesa. Então, tem aqui a palavra atlas, tem o artigo os, que ele vai evidenciar para mim que o substantivo atlas é do gênero masculino e é do plural, ou seja, está no plural. Ou seja, evidencia o gênero e o número do substantivo aqui presente nesta frase. Ok? O artigo também ele pode aparecer unido a preposições. Então, eu posso pedir para você, ou numa prova, ou cair numa questão, enfim, para você determinar onde o artigo aparece na frase X. Se você não prestar atenção ou esquecer desse fato que o artigo, quando ele se junta com uma preposição, nasce uma palavra, você esquece de contar ele e pode errar uma determinada questão. Então, aqui eu tenho a palavra bebê ou bebê brincava no berço. Eu tenho esse artigo o bem aqui, bem evidente. Mas eu também tenho outro artigo o que ele está aqui, ó, no. Porque este no, ele nasceu da combinação, né? Foi combinado
com em, que é uma preposição, mais o o. Em mais o, no. Ou seja, a preposição em mais o artigo o. A mesma coisa que ele precisava do apoio dos amigos. Do foi formado com a união da preposição de mais o artigo o. Então, de mais o, do. Não pôde comparecer à festa. Então, eu tenho esse acraseado. O acraseado, para quem não sabe, e a gente vai ver mais pra frente quando a gente chegar lá em... Não é concordância, gente. Gente do céu, me deu um rosa agora. Eita, nós, espera ainda? Não pode ser. Tá, mais pra frente a gente vai ver a origem desse acraseado. Então, a preposição a mais o artigo a, quando eles se juntam na frase, essa união é marcada por essa crase. Que é no caso aqui, gente do céu, não posso ter me dado um rosa desse. Sim, a regência. A gente vai ver isso em regência. Pelo amor de Deus, mil perdões, mas né, eu sou humilde, não vou parar o vídeo para depois me lembrar e depois dizer, né, enfim, inventar. Então, a regência do verbo, que você vai aprender mais para frente, ela pede uma preposição. A palavra, pelo fato dela ser feminina, ela tem o artigo feminino. Então, você não iria escrever a preposição a e o artigo a da palavra feminina. Então, para marcar essa união dessas duas, é feita aqui pela crase. Então, a preposição a da regência do verbo mais o a da palavra feminina gera esta crase. E o artigo está inserido aqui. Certo? Então é isso. Desculpe aí o rosa, o branco que deu. E para quem estiver assistindo no YouTube, dá um joinha. Se não tiver inscrito, se inscreve. E compartilha aí para os coleguinhas. E vamos assim. Começando, uma hora vai ficar muito top. E espero que vocês tenham gostado. Tirem suas dúvidas, falem comigo pelo Classroom e pelas redes sociais que vocês estão adicionados comigo. Falou, tchau, tchau e obrigado.